Certo dia, um homem sério, desse que estão sempre muito ocupados com a vida, tinha a cabeça tão cheia de minhocas que, embora não houvesse tempo para nada, decidiu ir pescar. De terno e gravata, tomou o elevador e, ignorando como de costume o cumprimento do porteiro, atravessou decidido a impossível avenida e seguiu com passos firmes até a beira do rio, que, correndo sem pressa e sempre, cortava a cidade através do canal. O homem arregaçou as calças, afrouxou a gravata, sentou-se sobre um jornal velho perto da margem e, sem assombro, coçou a cabeça e tirou de lá uma gorda minhoca. Vocês devem estar curiosos para saber a continuação da história, né? Então, contar a história é, no mínimo, um instrumento cultural bastante poderoso. Usamos ele para transmitir o conhecimento de geração a geração até o surgimento da escrita. Após o surgimento da escrita, temos os textos e os livros que são os portadores de informação que estão ali, com todos os registros que vão ser perpetuados. Então, esse provavelmente seria a primeira coisa que eu apontaria. O meu interesse foi crescente em relação a esse tema e eu resolvi investir um pouco mais em pesquisas a respeito de neurociências e contação de histórias. Sem contraindicação, a Associação Americana de Pediatria recomenda contar histórias para uma criança desde o nascimento. Entre as prerrogativas que eles analisaram, eu separei 4 que influenciaram a minha escolha por esse assunto. Primeira, 5 a 12% da população mundial tem dislexia. Então, no mínimo, seria muito importante para as crianças, desde cedo, entrarem em contato com os livros. A segunda é que a maioria do analfabetismo poderia ser evitável. Então, de certa forma, a leitura de livros precocemente para crianças estaria estabelecendo uma relação positiva com a leitura. Um terceiro argumento que eu acho importantíssimo é que os pais são os primeiros educadores dos filhos. Como psicopedagoga, eu sempre digo isso para os pais. Nossas primeiras aprendizagens começam em casa, começam na família, onde nós vamos estabelecendo relações de aprendizado o tempo inteiro. Até do uso de uma mamadeira, até a retirada das fraldas, passando por o sentar, os talheres e assim vai. E última análise é que a qualidade dessa estimulação cognitiva em casa, nessa idade específica, estimula áreas do cérebro importantes para o desenvolvimento da criança, aproveitando um período de grande desenvolvimento do cérebro, onde a plasticidade, que é o termo que se dá justamente para a gente verificar que existem conexões que podem ser feitas através de estimulação, nesse momento são muito importantes. Bom, a maioria dos estudos que relacionam a contação de história ao desenvolvimento infantil relacionam com a linguagem oral. Eu queria investigar um pouco mais essas relações. Um estudo recente, publicado numa importante revista internacional, ele se preocupou em estabelecer uma relação entre o ambiente de leitura em casa e áreas do cérebro ligadas ao desenvolvimento da linguagem das crianças. Nesse estudo, houve uma confirmação, através de estudos de neuroimagem, ressonância magnética funcional, com crianças de 0 a 5 anos, e realmente eles perceberam dessas crianças uma ativação maior de áreas do hemisfério esquerdo do cérebro relacionada com a estratificação do significado, que nós chamamos de processamento da semântica. Essas áreas foram analisadas e também relacionadas com a área de visualização mental. Ou seja, quando eu estou lendo um livro, que eu pego um livro e leio ele para uma criança ou para um adulto, e falo, por exemplo, se eu falar aqui, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, imediatamente o cérebro humano vai criar uma imagem, se conhece a história do Lobo Mau, do Chapeuzinho Vermelho e das palavras. Então, juntas, elas têm um significado. Essa área, trata-se de uma área crítica para o desenvolvimento da linguagem das crianças. Só que uma coisa interessante, não só o desenvolvimento da linguagem oral. Se essa área destinada vamos a grosso modo, armazenar essas palavras e seus significados, elas estão ali relacionadas ao vocabulário receptivo auditivo dessas crianças, ou seja, o quanto e o que elas ouvem.
né, atribuindo sempre significado. Essas áreas, elas também estão fortemente relacionadas ao aprendizado da leitura e da escrita. À medida em que a criança vai desenvolvendo esse vocabulário receptivo auditivo, ela vai começando a criar conexões importantes para o aprendizado da leitura e da escrita. Mais tarde, quando a criança tiver em idade de se alfabetizar, é como se ela já tivesse alguns recursos previamente estimulados. Sozinhos não vão fazer uma criança ler, mas vão ser importantes para dar um suporte para essa alfabetização. Junto com o vocabulário receptivo auditivo das crianças, na alfabetização nós temos a decodificação e a codificação, né? Depois para a escrita. Então o que acontece? Juntando o vocabulário receptivo mais essa habilidade da criança de decodificar o grafema, que são as letras, e o fonema, a grosso modo, os sons dessas letras, nós vamos ter uma eficiência de pronúncia dessas palavras. Então, o que acontece? A criança que tem uma eficiência de pronúncia e de vocabulário, ela tende a ter um processo de alfabetização melhor. Eu não estou falando que a alfabetização é apenas um processo de decodificação de palavras, mas ler envolve um processo de decodificação de palavras, sim. Então, não cabe em mim discutir métodos de alfabetização, e sim mostrar para vocês que esse estudo é importante para uma alfabetização e uma leitura fluente. Né? Por quê? Justamente porque a ciência nos mostra que existe uma relação dessas áreas, né? Essas áreas no hemisfério esquerdo, que são relacionadas ao vocabulário receptivo auditivo da criança e a visualização mental das palavras. Então, portanto, ler para uma criança desde o seu nascimento pode prevenir distúrbios na aprendizagem da leitura e da escrita. Bom, já sabemos que a quantidade de palavras que a criança conhece está relacionada com a qualidade da leitura futuramente. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu não estou falando que devemos estimular uma criança para a leitura entre 0 a 5 anos. O que me traz aqui, o que eu quero dizer para vocês é que a leitura tem um objetivo muito maior do que apenas desenvolver a oralidade dessas crianças, né? É uma ferramenta que podemos estimular o cérebro para mais tarde, no momento adequado, podermos alfabetizá-las. Alguns estudos sugerem que em torno de 2 anos uma criança deve falar em torno de 50 vocábulos. E que seja capaz de manipular esses vocábulos em orações, em frases simples. Vocês vão me dizer, mas o meu filho fala muito mais do que 50 palavras. Sim, exatamente. Só que precisamos estabelecer parâmetros para avaliar isso. O atraso de linguagem ainda é o mais comum das dificuldades de linguagem das crianças. Se nós tivermos instrumentos para preveni-los ou principalmente para identificá-los nessa idade de entre 2 a 3 anos, podemos evitar problemas muito mais sérios de linguagem depois, e, inclusive, no aprendizado da leitura e da escrita. Bom, vocês podem pensar também, o meu filho com 2 anos não fala nada, ou o meu filho de 3 anos ainda fala muito pouco. E o pediatra pediu para aguardar. A fonoaudiologia vem estudando há muito tempo o desenvolvimento de linguagem das crianças, né? Então, acreditamos, baseado em estudos e em evidências, que crianças com atraso de linguagem entre 24 e 30 meses, se não forem estimuladas, metade dessas crianças podem permanecer com um atraso de linguagem severo entre 3 e 4 anos. Uma outra função extremamente importante de contar histórias para uma criança seria o desenvolvimento da empatia e da aprendizagem emocional. Quando lemos uma história para uma criança, dando voz a essas personagens, passamos emoção, passamos uma riqueza de sensações, de sentimentos que vão possibilitar a criança ler na nossa expressão facial essas emoções. Permitimos a elas que analisem, que registrem emoções, o medo, a coragem, a felicidade, a tristeza, através do tom que damos à nossa leitura. Teríamos então um jeito certo de contar histórias? Um jeito certo, eu acredito que não, mas eu resolvi dar algumas dicas para vocês contarem histórias para os seus filhos
que podem ser extremamente enriquecedoras para esse momento, que vai desde a escolha do livro, de acordo com a idade de cada um, não tendo medo para os mais velhos do tamanho desses livros. Imagina que quando escolhemos um livro um pouco maior, dividido em capítulos, poderemos dividir esses capítulos contando cada dia uma parte, deixando a criança com a sensação de continuidade, aprendendo que é possível aguardar e que amanhã tem mais, e estabelecendo uma relação, inclusive, com a atenção e com a memória. Num segundo momento, eu acho que os livros devem ser manipuláveis. As crianças podem olhar para esses livros, elas podem manipular, podem visualizar essas histórias. E uma terceira dica que eu acho importante é o como, a forma como nós vamos ler isso para as crianças. Alguns pais me perguntam, mas eu devo deitar, eu devo sentar? Isso pouco importa. O importa é que a gente não faça sempre da mesma forma. É óbvio que as crianças estabelecem uma relação própria com esse momento, porque ele é um momento de aconchego, é um momento onde ele vai estar junto com seus pais, num momento de intimidade. Mas se pudermos revezar, ora lendo ao lado da criança, como no vídeo que eu vou mostrar para vocês, a criança vai poder olhar para essas figuras, estabelecendo uma relação entre o que ela ouve e o que ela vê. Se trocarmos de posição e lermos para a criança de frente, mais uma vez a gente pode estar dando uma ênfase maior ao aprendizado emocional, ao aprendizado da prosódia, dessa melodia da fala, onde a criança vai ver a nossa articulação correta, onde ela vai perceber o tempo em que essas frases acontecem, e pode ser extremamente enriquecedor. E uma última é que a leitura, como ela não tem contraindicação, ela também não tem validade. Mesmo que os nossos filhos já estejam lendo numa alfabetização, para que cortar esse momento tão gostoso? Né? Muitos pais chegam no consultório dizendo que, mas o meu filho está alfabetizado ou está se alfabetizando e eu quero que ele todos os dias leiam para mim. Ótimo se a criança tiver essa relação boa com a leitura, mas algumas crianças precisam de um tempo a mais, porque o ganhar pode se tornar perder para elas. À medida em que elas, lendo, aprendem que estão perdendo esse momento de relação com os pais, não é necessário que a gente estabeleça uma data fim para essa atividade. Ler para idosos pode ser muito rico. Ler entre a família, entre adultos também é um momento muito rico. Então, sem contraindicação e sem validade. Eu termino fazendo um breve comentário, muito comum no consultório, é a dúvida dos pais em relação à televisão e os filmes infantis. Eles substituem a contação de história? Não. É uma relação muito diferente. A relação com a televisão e com os filmes é uma relação de passividade. A criança fica como mero espectador e não tem essa reciprocidade. Ela não sabe avaliar, ela pode até inclusive estar imitando o que está acontecendo na televisão, mas como que ela vai saber? Né? Como que ela vai estabelecer esse feedback? Né? Se a gente for pensar que muitas vezes a criança ela ouve uma história e nos conta o que ela ouviu, ela fala dos personagens buscando essa relação com os pais, porque ela sabe que de alguma forma ela também afeta positivamente os pais quando ela dá esse retorno. E na televisão nós temos isso. Na televisão ela é meramente um espectador. E nós não temos certeza absoluta do que o que está entrando em termos de conteúdo vai ter uma serventia mais tarde. Quero deixar uma sugestão de livro para vocês, Criar Leitores, do professor José Moraes, da Universidade de Bruxelas. Se os livros estão caros, vamos tentar buscar alternativas. Usem as bibliotecas públicas. Na minha cidade, eu sou de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma biblioteca municipal fabulosa no Campo de São Bento. Recentemente, eu fui a São Paulo, no Parque Vila Lobos, tem uma biblioteca rica, linda. No Rio de Janeiro, inaugurou uma biblioteca também fantástica na Presidente Vargas. Não só as bibliotecas, mas assim, pensem em criar bibliotecas nos seus condomínios, na sua comunidade, no seu bairro,
troca de livro entre as crianças. E uma coisa que eu venho pensando é recomendar para as mamães, para as futuras mamães nos chás de bebê, peçam livros. Acrescente os livros nas suas listas de chá de bebê. Se a Associação Americana de Pediatria recomenda desde o nascimento, podemos ter fraldas, roupinhas e livros na nossa lista. Eu tenho certeza de que assim que o seu filho nascer, ele vai gostar desse momento de prazer. Nesse pequeno vídeo que vamos ver agora, uma criança com menos de 2 anos mostra o interesse que ela tem pelo livro, uma história que é contada diariamente, onde ela pode mostrar os personagens que conhece, as palavras que ela conhece. E o interessante é perceber a forma como ele vem falando, dando a entonação do conto que foi contado para ele alguma vez. E ele transfere, né, agora para o outro livro o personagem do aviãozinho, estabelecendo uma relação entre as palavras, entre as histórias. Então, uma criança com menos de 2 anos já mostra para a gente o interesse e a forma como ela se relaciona com os livros. Vamos lá, mamãe ajuda você. Vira a primeira página. Ó, certa manhã... eu queria antes do escola. Não, eu queria uma festa de aniversário. Do lado da montanha. Com quem? Com o seu helicóptero. A festa do foguete vai ser? Olha, Vai ser ótima. vai ser ótima. Exclama. Escama o vento. Isso. Uma tempestade vem chegando. Mas o vento não se preocupe. Que tem dois. Eu não, desrindo. Eu não te rindo. Isso. Aqui. O aviãozinho avisa a torre de controle pelo rádio. Aqui. O aviãozinho avisa a torre de controle pelo rádio. Pronto? Cadê coragem? É melhor não voar hoje, alerta a torre de controle. Não é a noite, alerta a torre. E vai uma nuvem tempestade. E tem medo da tempestade. E nós dois dizemos porque eu pensei que desse enquanto da tempestade. Eu tinha ter filho. Aqui é o palácio que fiz. O aviãozinho de vidros. Ai, quantos aviões! Eu sabia ter vidro. Avião de vidro era um pato. E uma joanica do filme. Chegamos ao final da nossa palestra. Agradeço a cada um de vocês que veio até aqui assistir essa palestra e dizer que qualquer sugestão que vocês quiserem, podem mandar um e-mail, vá lá no Facebook, curtam a página expressivamente e eu pretendo colocar toda semana alguma sugestão relacionada à contação de histórias e outros temas. Bom, obrigada a todos, um abraço. E se alguém quiser saber o final da história, eu também vou dar a dica de qual é o livro e onde encontrar. Obrigada a vocês.